Boa noite, queridos. Hoje eu quero trazer, amados, mais uma reflexão, mais uma ministração, amém? Para os nossos corações e trazer algo aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, trouxe ao meu entendimento, amém? Nessa manhã, para que eu pudesse ministrar aqui na parte da noite essa reflexão sobre as nossas vidas, amém? Já faz algumas ministrações aqui que nós não falamos sobre isso, amém? Sobre a nossa família, sobre o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, que é o nosso lar, amém? E hoje conversando com o Espírito Santo durante o dia, em oração, conectada com o Pai, o Senhor trouxe para mim a confirmação dessa ministração, amém? Vamos orar, pedir para que o Espírito Santo de Deus esteja aqui conosco, sentando, nos ensinando, ministrando os nossos corações nessa noite. Amém? Pai, nós queremos te agradecer, Jesus, pelas nossas famílias, Pai. Obrigado, Deus, pelas nossas casas, Deus. Obrigado, Jesus, por tudo aquilo, Pai, que o Senhor faz, Pai, através das nossas casas, Pai. Obrigado, Jesus, pelas ministrações, ó Pai, que o Senhor traz ao nosso coração, como o entendimento, Pai, de seguir, ó Pai, para as nossas vidas, Deus. Obrigado, ó Pai, por cada lição que o Senhor nos ensina, Pai, por cada advertência que o Senhor nos traz, Pai, para que nós venhamos sempre a ser instruídos, Deus, nos teus caminhos, para que a nossa casa seja um lugar de culto e adoração, oração ao teu santo nome, Pai querido. Senta conosco nessa noite e nos ensina, Pai. Fala aos nossos corações tudo aquilo que o Senhor tem para trazer, Pai querido. Essa é a nossa oração, Pai, e o nosso pedido diante da tua presença, Pai. Traz sobre as nossas vidas sabedoria em administrar os nossos lares, Paizinho. É o que nós te pedimos, te entregamos e te agradecemos, Papai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados. Eu quero começar lendo, queridos, um versículo lá do livro de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Amém? A palavra de Deus diz assim: e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Nossa, amados, é um versículo muito sério isso, amém? Aquilo que a Bíblia nos adverte aqui, aquilo que a Bíblia nos traz por lição e por entendimento sobre as nossas vidas, amém? Queridos, muitas vezes nós, amém? E hoje aqui ministrando mesmo especificamente para nós mulheres, amém? Muitas vezes, minhas amadas, nós estamos nas nossas casas, né? Vamos falar aqui primeiro com aquelas que não trabalham fora de casa, amém? Com aquelas que trabalham em casa, né? Aquelas que servem em casa, amém? E muitas vezes, minhas amadas, nós olhamos para um lado e para o outro, e muitas vezes nós desmerecemos, nós desvalorizamos tudo aquilo que nós fazemos dentro dos nossos lares. Amém? Quando Deus nos deu uma família, minhas amadas, Ele nos deu para que nós pudéssemos cuidar da nossa família. Amém? Quando Ele nos deu uma casa, Ele nos deu para que nós viéssemos a dar o nosso melhor sobre as nossas casas. Amém? Existe uma diferença muito grande entre casa e entre lar. Amém? E muitas vezes nós temos a dificuldade de conseguir entender essa diferença. Amém? Quem torna as nossas casas num lar de verdade é Jesus. Quando nós convidamos o Espírito Santo de Deus para poder habitar nas nossas casas,
quando as nossas casas se tornam um ponto de oração, um ponto de adoração ao Senhor, um ponto de culto a Ele no nosso secreto, é quando nós conseguimos encontrar estrutura para as nossas casas e transformar as nossas casas em um verdadeiro lar. Amém? Quando nós valorizamos cada detalhe que nós temos, quando nós colocamos a presença do Altíssimo em cada cômodo das nossas casas, quando cada ponto da minha casa, cada lugar da minha casa se torna um lugar de entrega ao Senhor, se torna um lugar onde eu faço o meu melhor, é a maneira mais bela que nós podemos servir a Deus. É quando nós cuidamos dos pequenos detalhes que o Senhor nos abençoou. Amém? Eu sei que aí do outro lado existem muitas mulheres que trabalham fora. Amém? E muitas vezes, minhas amadas, nós precisamos ter o cuidado para que o nosso trabalho fora de casa não venha nos roubar o tempo precioso também em família, o tempo precioso com os nossos filhos. Amém? Que tudo aquilo que nós fazemos, que nós possamos fazer com excelência sobre as nossas casas. Se todos os dias você é uma mulher que você precisa acordar pela manhã e levantar pela manhã para poder sair para trabalhar, que você possa saber que lá no teu trabalho você precisa fazer como se você fizesse para o Senhor. Tudo aquilo que você faz, minhas amadas, tudo aquilo que vocês fazem, tudo aquilo que nós fazemos, tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo aquilo que nós fazemos tem que exaltar o nome do Senhor. O nosso comportamento dentro do nosso trabalho tem que ser um comportamento que revela a glória de Cristo sobre a minha vida. Amém? E no momento que eu retorno para casa, muitas vezes de um dia tão estressante de trabalho, talvez um dia tão cansativo, o momento que eu chego na minha casa é o momento onde eu recebo o acolhimento da minha família. Amém? E muitas vezes, minhas amadas, nós precisamos aprender a lidar com o estresse do trabalho fora de casa, para que aquilo que muitas vezes nós passamos de problemas dentro do nosso trabalho fora de casa não venha a afetar os nossos lares. Não venha fazer com que nós venhamos a estender os problemas do nosso trabalho sobre o teto das nossas casas. Muitas vezes, nos momentos de estresse, de dificuldade, dos desafios que o trabalho fora de casa nos apontam, muitas vezes nós acabamos por descontar isso no marido, nos filhos. Amém? Mas nós precisamos entender, queridos, que acima de um trabalho, acima de um sustento, acima de um retorno financeiro, o valor e o amor com as nossas casas, com a nossa família, tem que ser maior do que qualquer obstáculo que eu possa ter enfrentado no decorrer do meu dia de trabalho. Amém? No momento que eu saio do meu trabalho, eu preciso desligar a minha mente, o meu coração, de todas as dificuldades que eu enfrentei no meu trabalho. E deixar isso para voltar a funcionar. A partir do horário do outro dia, que eu vou ter que estar novamente presente na empresa pela qual eu presto um serviço. Amém? Todas as vezes que nós passamos por problemas nos nossos trabalhos, queridos, e nós trazemos esses problemas para dentro dos nossos lares, para dentro da nossa família, nós permitimos com que o nosso tempo em família, o nosso tempo de amor, o nosso momento de carinho, o nosso momento de brincadeiras, o nosso momento de estar juntos como família. Todas as vezes que eu trago esses problemas para dentro da minha casa, eu permito com que o inimigo roube o tempo precioso que eu teria com a minha família, se eu entendesse que tudo aquilo que eu passo no meu trabalho
Eu preciso aprender a deixar lá. Amém? Durante muitos anos da minha vida, queridos, eu trabalhei fora durante muito tempo. Desde muito cedo, desde muito nova. Sempre tive muito a minha independência financeira. Aquilo que eu acreditava que era minha independência financeira. Então, eu sempre tive uma vida inteira trabalhando fora de casa. E quando eu vivia no Brasil. E quando eu casei, eu continuei trabalhando fora da mesma forma. Quando eu tive a minha filha, eu voltei da licença maternidade, consegui trabalhar mais 2 meses e depois eu tomei a decisão que a partir daquele momento ela não iria ficar com ninguém mais, mas que ela iria ficar comigo, até que ela tivesse idade para poder estar numa escolinha, que ajudaria também no desenvolvimento dela. Então, durante muitos anos da minha vida, o tempo da minha casa, o tempo com a minha família, foi muitas vezes perdido, por muitas vezes passar por problemas dentro do trabalho e estender esses problemas para dentro da minha casa, amém? E muitas vezes naquele tempo faltou muita sabedoria para poder administrar tudo aquilo que o Senhor havia me presenteado. E precisou, queridos, eu saí do ambiente onde eu estava, Deus moveu toda a nossa vida como família e nos trouxe para um lugar tão distante, onde por mais de 3 anos eu fiquei em casa, escondida, no secreto, escondida no Senhor. Amém? Quando nós falamos de esconder-se em Deus, é o momento de secreto que nós temos com Ele. É um momento de intimidade, é um momento que nós não aparecemos dentro de um trabalho, não aparecemos em meio a multidões, mas nós estamos dentro da nossa casa, semeando frutos profundos. Estamos semeando estrutura, base firme e alicerce forte no Senhor sobre as nossas casas. E foi um período, queridas, muito difícil, porque toda a minha vida eu me vi trabalhando fora de casa, toda a minha vida. E quando eu precisei ficar no secreto, quando eu precisei ficar em casa, eu tive que aprender o que era verdadeiramente cuidar de uma casa. E por muitas vezes no início foi tão difícil conseguir entender aquilo que Deus queria mudar, aquilo que Deus queria mexer, aquilo que Deus queria transformar na minha estrutura como mãe, como mulher, como esposa. Muitas vezes eu olhava para o Senhor e dizia assim: Deus, como é difícil a gente precisar ficar em casa e ter que administrar uma casa. É muito mais fácil trabalhar fora, a gente trabalha muito menos fora de casa do que dentro de casa. E durante um ano, queridos, foi um ano assim de desafios muito grandes. O primeiro ano e depois o segundo ano. E a partir do terceiro ano, Deus começou a desenvolver graça e satisfação sobre a minha vida naquele tempo que eu estava vivendo. E hoje eu posso dizer que os melhores momentos que eu passei foi no momento em que eu estive em casa. Muitas vezes, quando nós estamos em casa, quando nós não entendemos aquilo que Deus quer nos ensinar com isso, como mulher, como esposa, como mãe, muitas vezes nós nos achamos pequenas, nos achamos diminuídas, muitas vezes algumas podem achar que esse trabalho em casa não tem valor, que talvez não é reconhecido, porque talvez não é visto. Mas eu quero dizer para você nessa noite que tudo aquilo que você faz sobre o teu lar, o Senhor tem visto.
Cada vassoura que você pega na tua mão para poder varrer a tua casa com amor, com servidão, com excelência, para poder servir uma casa limpa para a tua família, Deus vê. Cada louça que você lava, mesmo quando você não gosta, para poder servir numa louça limpa, um bom alimento para a tua família. Quando você prepara as refeições para poder servir à mesa e ter esse tempo à mesa em família. Cada uma dessas coisas, minhas amadas, o Senhor vê. O que autoriza você diante dos homens é quem você é dentro do seu lar. É a mulher que é gerada dentro de casa. Isso é o que nos autoriza a viver a plenitude do Espírito. Isso é o que nos autoriza a falar em nome do Senhor quando o Senhor quer nos usar como ferramenta nas mãos dele. Amém? Muitas vezes é preciso um tempo em casa para que nós venhamos realmente a aprender a sermos boas esposas, boas mães, boas mulheres. Amém? Aquilo que você faz na tua casa não tem um valor menor do que aquilo que você fazia quando você trabalhava fora. Pelo contrário, se Deus te dá esse privilégio de você ter a condição de passar um período em casa para poder forjar em você um caráter dele sobre a tua vida, para poder ensinar você a ser uma boa mãe, uma mãe companheira, a ser uma esposa sábia, auxiliadora, ajudadora. Que você possa valorizar a oportunidade que Jesus tem te dado nesse tempo que você está escondida no Senhor. Amém? Quando Deus ele nos dá uma família, ele nos dá um ministério muito precioso. Ele nos dá um ministério muito valioso. A palavra de Deus aqui, queridas, está nos falando que se a gente não sabe governar a própria casa, como que nós vamos cuidar da igreja do Senhor? Amém? Eu sei que tem muitas mulheres que têm chamado para missões, muitas mulheres têm chamado para evangelismo, muitas mulheres têm chamado para aconselhar, para pastorear vidas, para incentivar, para impulsionar outras mulheres. Amém? Tem muita mulher que Deus quer levantar, mas o que vai autorizar essas mulheres a proclamar a palavra do Senhor é aquilo que elas estão permitindo Jesus mover no secreto. Amém? Aquilo que nós falamos em público, aquilo que nós falamos às vezes para uma multidão de pessoas, o nosso comportamento muitas vezes em frente a uma câmera ou em frente a pessoas, amém? Não quer dizer nada diante de quem verdadeiramente nós somos dentro das nossas casas. Quem realmente nos conhece verdadeiramente é a nossa família. É o nosso marido, são os nossos filhos. Amém? E muitas vezes, meus amados, nós precisamos cuidar, porque muitas vezes nós damos mais valor às coisas de fora do que o de dentro. Muitas vezes nós gastamos mais tempo com as coisas de fora, com aquilo que é externo, do que com aqueles que nós convivemos dentro das nossas casas. Amém? O nosso primeiro ministério é a nossa família. Dentro das nossas casas, nós pastoreamos a nossa família. Dentro das nossas casas é o primeiro discipulado que nós damos sobre os nossos filhos. Dentro da nossa casa é o principal ponto onde nós temos a oportunidade de servir com excelência para poder glorificar o nome do Senhor. Quando nós pastoreamos a nossa casa, quando nós lideramos os nossos lares no Senhor, quando nós aceitamos sermos submissas àquele que
diante da palavra de Deus, o Senhor colocou sobre as nossas vidas como os nossos maridos. Amém? Maridos que governam as suas casas segundo a palavra de Deus. Amém? Estou falando desses. Amém? Aqueles que trazem o governo dos seus lares baseado naquilo que Jesus traz sobre a vida desses homens. Aqueles que governam as suas casas pautadas na palavra de Deus. São homens valorosos, homens de honra que Deus colocou sobre as nossas vidas. E quando nós aprendemos a viver em humildade, e mesmo quando muitas vezes não concordamos, mas por obediência ao Senhor e por aquilo que a palavra de Deus nos instrui a fazer, nós caminhamos em acordo com os nossos maridos. O Espírito Santo de Deus tem a oportunidade de habitar dentro das nossas casas. Amém? E a partir desse momento os conflitos se tornam menos pesados de conseguir lidar. O acordo consegue ser melhor trabalhado. A educação dos filhos, nós conseguimos ter uma facilidade maior para conseguir lidar com tudo isso que nós vivemos, porque as nossas casas é um desafio diário. O casamento é um desafio diário. Educar os nossos filhos e criá-los nos caminhos do Senhor é um desafio diário. E sozinhas nós não temos a capacidade, nós não temos o potencial e nem a sabedoria para poder conseguir. Mas quando nós trazemos Jesus para dentro das nossas casas, com excelência, nós semeamos dentro do nosso lar, nós tornamos as nossas vidas frutíferas. Quando nós sentamos com os nossos filhos para poder ler da palavra de Deus com eles, para poder orar junto com eles, nós colocamos uma cobertura espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Quando nós cuidamos daquilo que os nossos filhos estão vendo, aquilo que os nossos filhos estão ouvindo, com quem nossos filhos estão caminhando. Quando nós temos esse cuidado sobre a vida dos nossos filhos, essa preocupação em servir com excelência a vida dos nossos filhos, o Espírito Santo de Deus começa a fazer morada no coração dos nossos filhos desde muito cedo. Amém? Que você possa conseguir entender o valor que tem, em primeiro lugar, quando você tem o entendimento de administrar o teu lar em Deus. Amém? Quantas vezes, minhas amadas, muitas servem as suas casas de qualquer jeito. E lá na igreja fazem as coisas com excelência. Porque existem outras pessoas vendo, porque existem pessoas observando, ou porque tem que cumprir com um trabalho que assumiu. Amém? Mas quando voltam para casa, os seus lares estão destruídos. Quando voltam para casa, só murmuram. Quando voltam para casa, não têm paciência com os seus filhos. Quando voltam para casa, qualquer situação que acontece gera um trovão dentro de casa com o marido. Desautoriza o marido, desonra o marido, desvaloriza o marido, não respeita. Amém? Muitas vezes inverte os papéis, quer trocar os papéis, porque não aprendeu a submissão, porque não entendeu aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito disso dentro do nosso casamento. E muitas vezes, minhas amadas, nós vemos muitos casamentos se desfalecerem e ainda assim ministérios continuarem, mas totalmente quebrados. Amém? Um casamento forte, um casamento blindado por Deus, uma família que caminha verdadeiramente em Cristo e tem a sua casa como uma habitação de Deus, consegue manter um ministério forte e frutífero. Porque não é a pessoa quem faz o seu ministério, mas é Jesus quem gera aquilo automaticamente. Amém? Tudo aquilo que nós estamos cheios, nós vamos transbordar sobre a vida de outras pessoas. Agora, um casamento quebrado, uma família quebrada, não sustenta ministério nenhum e trabalho nenhum. Amém?
Podemos até fazer de aparência. Mas aquilo que verdadeiramente vivemos e somos, cedo ou tarde, vai denunciar publicamente aquilo que falhamos dentro das nossas casas. Amém? O primeiro ministério que Deus nos presenteou foi a nossa família. E nós precisamos cuidar dela como uma joia rara, como o ouro mais puro e fino, que Deus entregou nas nossas mãos para cuidar, para amar, para honrar, para valorizar e para dar o nosso melhor para a nossa família. Amém? Um ministério aparentemente forte não sustenta um casamento quebrado, uma família que está detonada, onde ninguém está olhando. Amém? A partir do momento que nós deixamos as nossas casas de qualquer jeito para querer fazer qualquer coisa lá fora, aparentemente pode até representar para quem não tem o discernimento que está funcionando. Mas uma hora a prestação de contas chegará. E o Senhor cobrará, em primeiro lugar, a tua família, o teu primeiro ministério. Amém? Lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, versos 4 e 7, queridos, eu quero compartilhar com vocês um outro versículo que a palavra de Deus também nos fala. Amém? E cada vez que eu leio, eu me encanto com esse versículo, porque é um versículo muito profundo. E a palavra de Deus diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Essa é a definição do verdadeiro amor, queridos. Essa é a definição do verdadeiro amor. Amor que não é um sentimento, mas amor que é uma decisão e uma escolha que nós fazemos todos os dias em manter esse amor aceso. E é esse tipo de amor aqui que nós temos que aprender a desenvolver sobre as nossas casas, sobre os nossos lares. Amém? Um amor que tem paciência, mesmo quando parece ser tão difícil essa palavra. Um amor que é benigno, um amor que não arde em ciúmes. Amém? Já viram esposas que competem com os maridos? Quantos aqui conhecem alguém assim, ou já presenciou situações assim, né? Para poder dizer que é melhor do que o marido, para poder mostrar que é mais inteligente, para poder mostrar que soluciona mais rápido, para poder mostrar que faz melhor. Amém? E ao invés de celebrar a alegria com o marido e entender que é uma só carne, é um só, ela disputa com o marido. E, queridos, isso diante do Senhor é algo muito triste, muito lastimável. Amém? Jesus colocou o nosso marido ao nosso lado para que nós viéssemos a respeitar. Amém? Nós não precisamos competir dentro das nossas próprias casas. Amém? Cada um é chamado para fazer algo diferente. Cada um tem o seu papel dentro do casamento, dentro da sua casa. Amém? Não tem como você andar na medida do seu marido e o seu marido não tem como andar na sua medida. Porque Deus criou o homem para fazer um papel dentro do casamento e a mulher para poder fazer outro papel. E esses papéis estão claros dentro da palavra de Deus. A palavra de Deus fala que as pessoas perecem, o povo perece por falta de conhecimento. Amém? Por que eu insisto tanto aqui nas ministrações que eu trago? Leia a palavra de Deus. Tenha a Bíblia como teu livro de cabeceira e como lições das quais, principalmente, além de você ler, mas você coloca em prática. Porque a partir do momento que você lê, entende aquilo que a palavra de Deus te deixou por herança, por ensino, por instrução e por advertência,
Você consegue aprender a ter caminhos mais sábios para poder trilhar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu casamento. Amém? Então aqui a palavra de Deus nos mostra aqui que o amor tem todas essas reações quando é verdadeiro dentro de nós. Amém? E eu quero compartilhar mais 2 versículos de instrução aqui da palavra de Deus, amém? Livro de Deuteronômio, no capítulo 6, verso 6 e 7, a palavra de Deus diz assim: Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Queridos, aqui Deus está nos instruindo, né, que nós venhamos a ensinar da palavra dele aos nossos filhos, amém? Ensinar os seus mandamentos, ensinar as suas instruções, né, que nós possamos ser aqueles que contribuem para o crescimento dos nossos filhos, amém? É responsabilidade nossa como pai e mãe em colocar as palavras do Senhor sobre a vida dos nossos filhos. Amém? Muitas vezes nós podemos, né, perceber assim, tanto ouvir as pessoas dizerem que muitas vezes elas não têm tempo. Mas, queridos, se nós não tivermos tempo para poder ensinar os nossos filhos no caminho em que eles devem andar, com toda certeza o mundo terá tempo o suficiente para poder ensinar os nossos filhos a percorrer por caminhos de morte e de pecado. Amém? Se Deus nos deu uma família, Ele também nos daria ajuda para poder administrar a nossa família. E muitas vezes não é porque não conseguimos, muitas vezes é porque não queremos ter esse tempo em nossas casas. Amém? Não adianta nós cultuarmos o Deus fora das nossas casas e dentro dos nossos lares nós não cultuarmos ao Senhor. Amém? Não adianta nós sairmos das nossas casas para ensinar as pessoas, ensinar outras crianças, ensinar outras pessoas das quais Deus coloca no nosso caminho, se nós não conseguimos pregar com a nossa vida dentro das nossas casas, se nós não tiramos tempo para poder orar e ler da palavra de Deus com os nossos filhos. Amém? Se nós não cuidamos direito nem das nossas casas, como que nós vamos querer cuidar daqueles que estão lá fora? Tudo começa pelas nossas casas, em arrumar a bagunça e o caos que as nossas casas podem estar sofrendo nesse momento. Amém? A família não pode perecer por um trabalho que muitas vezes queremos fazer lá fora, onde tem pessoas nos olhando. E muitas vezes o secreto, que é onde ninguém vê, muitas vezes existem muitas mulheres que não querem estar nesse lugar. Amém? Mas Deus não vai te dar autoridade, minha amada, se essa autoridade não for desenvolvida no teu secreto, em quem você é dentro da tua casa, em que esposa você tem sido, em que auxiliadora você tem sido e que mãe você tem sido. Amém? Nós só temos autoridade, minhas amadas, em fazer qualquer coisa para o Senhor fora das nossas casas, quando já dentro dos nossos lares, isso é uma verdade dentro das nossas casas. Quando já fazemos isso através das nossas casas. Só temos autoridade para falar em nome do Senhor. Só temos pessoas para impulsionar a servir a Deus. Quando nós somos verdadeiros dentro dos nossos lares. Quando nós colocamos em prática dentro das nossas casas aquilo que nós ensinamos lá fora. Amém? Não adianta nós queremos instruir pessoas lá fora, querer ensinar pessoas lá fora, querer pregar para pessoas lá fora, querer levar outras pessoas lá fora para Jesus, se dentro das nossas casas nós não agimos dessa forma. Se dentro das nossas casas isso não é uma verdade sobre a nossa vida. Amém? Nós podemos talvez até passar uma boa impressão para as pessoas, para aqueles que não têm discernimento no Espírito. Mas para aquele que tem uma vida com Deus e tem o discernimento no Espírito, sabe, aquilo que eu estou refletindo lá fora, de aparência, quando dentro da minha casa eu não ajo com essa verdade, com essa dedicação. Amém? Nós precisamos aprender, queridas, a sermos
de verdade. Amém? Precisamos aprender a não nos preocupar com uma vida de aparência. Precisamos aprender a não nos preocupar com aprovações de fora, mas nós temos que nos preocupar com a aprovação de dentro. Temos que nos preocupar como Jesus tem nos enxergado. Temos que nos preocupar o que nós temos que fazer para poder agradar o coração de Deus. Temos que nos preocupar, em primeiro lugar, com aquilo que nós estamos servindo de excelência para poder glorificar a Deus quando estamos dentro das nossas casas. Quando estamos fazendo o serviço da nossa casa. Amém? É com isso que nós precisamos nos preocupar em primeiro lugar. Então, que nós possamos, minhas amadas, tomar cada uma dessas palavras aqui como lições, aprendizados e prática para as nossas vidas. Amém? O último versículo que eu quero compartilhar, Provérbios 12, capítulo 4, a palavra de Deus diz assim: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos seus ossos. Amém? Minhas amadas, isso não sou eu quem estou falando. Isso é a palavra de Deus. Amém? Muitas vezes nós ouvimos ministrações, pregações, ouvimos muitas vezes algumas coisas um pouco duras de aceitar, de receber. Amém? Mas nós precisamos entender que o Senhor deixou a sua palavra como uma instrução para as nossas vidas. E todas as vezes que Deus levanta pessoas para poder trazer essas instruções, essas advertências, e às vezes algumas palavras duras ao nosso coração. Um pai só faz isso com o filho que ama. Amém? Porque se ele não amasse, se ele não se preocupasse com os nossos lares, com a nossa família, se ele não se preocupasse com o nosso comportamento, com a nossa vida, que talvez não tenha sido uma vida de obediência, ele não se preocuparia em nos trazer advertência. Amém? Então, que nós possamos ser mulheres que amamos receber a correção. A palavra de Deus nos fala, queridas, que o sábio ama a correção, mas o tolo aborrece. Amém? O tolo não recebe a correção. A tola não recebe correção. Amém? Sempre acha que está certa. Sempre acha que a maneira que está fazendo está correto. Amém? Mas a palavra de Deus fala que aquela que é sábia, aquele que é sábio, ele ama a correção. Porque ele sabe que a correção é para levar ele a lugares mais altos, a lugares mais profundos em Deus. É para que ela possa realmente desenvolver uma vida com um propósito, uma família com um propósito. Amém? De nada adianta nós pedirmos coisas para Deus se nós não valorizarmos aquilo que nós já temos. Se muitas vezes aquilo que nós já temos, nós não sabemos administrar e não valorizamos, nós não vamos receber nada além do que isso. Até que nós venhamos a realmente aprender a valorizar aquilo que Deus já nos deu por herança. Amém? Então, eu oro para que, em nome de Jesus, essa ministração possa confrontar o teu coração nessa noite. Amém? Nem sempre a palavra é branda, nem sempre a palavra é só de consolo, nem sempre a palavra é só dizendo que tudo vai dar certo. Amém? As coisas dão certo quando nós caminhamos os caminhos de obediência. Amém? Quando nós ouvimos a correção. Quando nós deixamos a verdade confrontar os nossos corações e quando nós buscamos verdadeiramente a ter um coração e uma mente transformada. Amém? Aí sim. Então, que o Espírito Santo de Deus possa pegar você aí, mulher, nesse momento, lá por dentro do teu coração, da tua mente, das tuas ações, que você possa fazer um flashback aí na tua mente nesse momento, puxar pela memória tudo aquilo que você precisa modificar sobre a tua casa. Novas ações no Senhor, pedindo novas orientações para Deus. Amém? Que tudo aquilo que você desonrou, desmereceu, desvalorizou, que você possa aprender verdadeiramente a valorizar. Porque muitas são as mulheres hoje que gostariam de ter aquilo que você tem. Um marido, filhos, uma casa para cuidar, uma louça para lavar, um chão para varrer, uma comida boa, gostosa para servir para a família, um tempo em família. Quantas queriam ser mãe e não podem gerar? Queriam poder ter os seus filhos para poder brincar com os seus filhos e você tem.
Quantas queriam poder ter um marido e muitas vezes não tem? Amém? Então que você possa realmente valorizar cada uma das coisas que o Senhor te deu. Amém? Ainda que existam problemas, ainda que existam defeitos sobre a tua casa, ainda que as coisas talvez não são da maneira que você queria, ou se o teu marido talvez é alguém que não professa da mesma fé que você, que talvez ainda não se converteu ao Senhor. Amém? Mas que você possa pedir para o Senhor graça e sabedoria para poder lidar com cada uma das situações e adversidades que se levantam dentro do teu lar. Amém? Então que, em nome de Jesus, você possa realmente nessa noite se sentir confrontada por essa palavra, convidada a mudar e impulsionada a ser uma mulher que caminha em sabedoria cada dia mais. Amém? Não se conforme com a vida de aparência, porque no fundo, Deus sabe quem nós somos. Amém? Então, que sejamos de verdade. Amém? E que se essa verdade é algo que ofende a Deus, eu venho a nos convidar nessa noite a mudar aquilo que de verdade nós mostramos e somos, mas que ofende e entristece o coração de Deus. Então eu venho te convidar nessa noite a buscar uma mudança, uma transformação nas tuas ações e nas tuas reações, como um novo estilo de vida. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, mulher aí do outro lado. Fica na paz e que a tua casa possa ser um lugar de verdadeiro culto a Deus. Que tudo aquilo que você fizer seja para honrar e glorificar o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe e até a nossa próxima ministração. Fique na paz.